boa tarde, estudantes do ensino fundamental e do ensino médio. É com grande alegria que nós começamos outra live aqui. Eu sou a professora Jennifer, de Sociologia, estarei com a professora Luíse, de História, para conversarmos aqui sobre a Assembleia Geral dos Estudantes. Então, tem sido uma construção muito importante colocar o tema do Grêmio no centro do Centro de Mídias e discutir e conversar com vocês, todos os estudantes da rede, sobre esse assunto tão importante, não é verdade, Lu? É isso mesmo, professora Jennifer. Boa tarde a todos vocês, estudantes, professores que estão acompanhando essa nossa segunda live aqui do Grêmio no Centro de Mídias. Não podemos deixar de oferecer esse espaço que é o Centro de Mídias para fomentar e fortalecer o protagonismo juvenil, e esse é um dos objetivos das nossas lives, que também é apoiar vocês, estudantes que querem se tornar gremistas em 2021. A gente tem um material, o que a gente está trazendo nas lives está pautado pelo Estatuto do Grêmio, então é uma forma de vocês se apropriarem, desses materiais, e contem sempre conosco para essa grande empreitada que é ser um estudante gremista, um estudante protagonista na sua escola. Sem mais delongas, professora Jennifer, vamos lá mostrar para eles a habilidade, os objetivos da nossa live? Vamos sim. Então, gente, o nosso objetivo nessa live é apresentar e esclarecer os principais pontos do Estatuto do Grêmio Estudantil da SEDUC, a versão de janeiro, com vistas a auxiliar os estudantes na organização e execução das etapas de implantação do Grêmio Estudantil em suas unidades escolares. Aí estão aparecendo também as competências do currículo paulista. Quem quiser pode dar o print da tela para ler com calma depois, mas nós temos uma habilidade que nós também estamos trabalhando na nossa live. Exatamente. A habilidade do ensino médio é analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaços, identificando processos que contribuam para a formação de sujeitos éticos, que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática e a solidariedade. Pontos fundamentais aí. Já no ensino fundamental, nós vamos ter outra habilidade, não é, Lu? Nós temos outra habilidade. Quem quiser resgatar essa habilidade, está no material da live da semana passada, tá? Da live do dia 26 de fevereiro. Então, a habilidade principal é essa do ensino médio, mas a gente tem também a habilidade do ensino fundamental, que vocês podem resgatar do material da live anterior. Falando nela, na live anterior, nós falamos sobre o que é um Grêmio, A live se propôs a responder essa pergunta para a gente e, com base nisso, a gente vai fazer uma retomada, professora Jennifer? Exatamente, vamos lá. Então, lembrando aí que o documento orientador dessas discussões sobre o estatuto, sobre a instituição do Grêmio, que auxilia a implementação do Grêmio na escola, é o estatuto, que é o que nós vamos ver aí. No artigo 1º, o Grêmio Estudantil é um colegiado da unidade escolar, dentro da escola de vocês. É uma instituição sem fins lucrativos, não visa lucrar com sua atuação, constituída por todos os estudantes regularmente matriculados e frequentes da escola. Quem participa do Grêmio? Todos os estudantes matriculados. E é o órgão máximo de representação dos estudantes de uma instituição de ensino. Vale lembrar também que no primeiro parágrafo, a constituição do Grêmio dá-se mediante a Assembleia Geral dos Estudantes, que é o ponto focal da nossa live de hoje. E nesse segundo parágrafo, tem um outro lembrete importante sobre é necessário a Assembleia Geral dos Estudantes convocada no início do ano letivo para o fim de eleger aí os seus representantes, pensando aí também no conselho eleitoral, e são justamente essas nuances, essas peculiaridades da Assembleia Geral que nós vamos aprofundar agora, não é, Lu? Exatamente, Jennifer. Então, vamos apresentar para vocês, segundo o Estatuto do Grêmio, o que é a Assembleia Geral dos Estudantes. Perdão, eu acho que faltou um artigo aí, tá certinho. Então, vamos lá, pessoal.
O artigo 5º do nosso estatuto é o que vai tratar da Assembleia Geral dos Estudantes, e ele já começa nos trazendo a informação de que essa Assembleia Geral dos Estudantes é o órgão máximo de decisão do Grêmio Estudantil. Então, a Assembleia, sendo corpo de colegiados, todo estudante regularmente matriculado na escola já é automaticamente integrante dessa Assembleia Geral. O Grêmio é um instrumento a mais dessa Assembleia para a tomada de decisões. Os estudantes podem convocar essa Assembleia por necessidade vinda do Grêmio ou não. Então, vejam aí o espaço de democracia, né? O Grêmio é uma ferramenta a mais que está atrelada a essa vontade geral da Assembleia dos Estudantes aí. Voltando lá na nossa tela, o parágrafo 1º diz: a reunião da Assembleia Geral deverá ocorrer ordinariamente, pelo menos uma vez no início de cada ano, e extraordinariamente quando se fizer necessária, ou seja, não existe uma quantidade X de assembleias que devem ser convocadas, ela pode ser convocada em qualquer tempo, né? Quantas vezes o colegiado, o corpo dos estudantes julgarem necessários, mas uma primeira assembleia é muito importante que seja convocada nos primeiros dias de aula. A gente comentou isso, né, Jennifer, na live passada, e a gente reforça aqui, porque temos alguns itens, alguns fatores que precisam ser discutidos na Assembleia Geral dos Estudantes logo no começo do ano. Vamos voltar lá para a nossa tela. O parágrafo 2º diz que a Assembleia Geral deverá ser convocada por edital de autoria de um dos seguintes órgãos. Aí. Diretoria de Ensino da região. Então, a sua diretoria de ensino pode convocar a Assembleia Geral dos Estudantes. A equipe gestora da escola, o diretor, o vice-diretor, os próprios estudantes gremistas, mas em caso de os gremistas precisarem convocar a Assembleia Geral, tem um procedimento, que é por meio de um abaixo-assinado que contém a assinatura de 5% dos estudantes matriculados na escola. Então, vamos pontuar isso melhor. Quando o Grêmio precisar convocar uma Assembleia Geral, ele deverá correr uma lista, né? É uma Assembleia Geral para decidir o campeonato, por exemplo, né? Então, passa-se uma lista, os gremistas vão, né, nos horários que forem oportunos na escola, pode ser na hora do intervalo, ou nesse momento em que a gente está ainda com rodízio, né, dos estudantes na escola por alguma plataforma digital, e aí 5% dos estudantes matriculados na escola têm que estar favoráveis à convocação da Assembleia, e aí esse abaixo-assinado é apresentado pelo Grêmio para a gestão da escola, e a gestão da escola, né, faz o edital, afixa nos pontos, né, de maior circulação da escola, nos corredores, no pátio, ou por ferramentas digitais, as redes sociais aí que estão, né, apoiando tanto esse ensino à distância nesse momento, e aí os estudantes participam da assembleia, né, conforme o assunto que vai ser tratado ali. E por último, para a gente terminar a nossa tela, vamos voltar. A Associação de Pais e Mestres. A Associação de Pais e Mestres também, pelo nosso estatuto, está habilitada a convocar a Assembleia Geral dos Estudantes, lembrando um ponto muito fundamental. A Assembleia é um espaço de democracia dos estudantes. E esse é um ponto central, né, Lu? Porque quando nós estamos aqui falando sobre o Grêmio, falando que esse é um espaço de legitimidade da participação dos estudantes, falando que esse espaço, né, valoriza o protagonismo do estudante. E essa ideia de protagonismo é entendido como o estudante, ele pensa sobre o seu processo de formação, de construção de conhecimento que não acontece apenas na escola, acontece no seu espaço familiar, nas suas interações com a comunidade, nos diferentes grupos que você participa. E essa valorização da escola, ela só vai ser possível se os estudantes, eles entendem que são protagonistas, que podem ser autônomos, mas essa autonomia e esse protagonismo tem que ser com responsabilidade. E é um direito, por isso que está presente dentro de um estatuto. Então, reforçar os princípios desse estatuto é esclarecer, né, desenvolver aí uma compreensão de que o estudante, ao conhecer o seu direito, ele pode exercer na prática esse direito, com consciência.
E essa consciência é fundamental, né? Entendendo aí que o Grêmio é o órgão máximo de representação dos estudantes, e não é só o estudante gremista, como bem falou a Lu, são todos os estudantes da escola. E é por isso que o Grêmio existe e que a Assembleia, os coordenadores todos, né, que nós vamos falar na próxima live sobre cada função, cada cargo, né, do Grêmio, mas por que a Assembleia é o órgão máximo de representação dos estudantes? Porque todos os estudantes da escola podem participar. É o espaço de decisão, é o espaço que qualquer estudante pode colocar uma demanda, uma pauta, um assunto, né, que será ali decidido. E essa decisão é o que caracteriza, né, o que nós chamamos de política. A política não está só nos partidos, nas eleições tradicionais. A política está no nosso dia a dia, em todo momento que nós somos afetadas por decisões que vão aí, né, estar presente na vida em comunidade, não é isso, Pro Luiz? Perfeitamente, perfeitamente. Então, para a gente encerrar, um último elemento, um último órgão ou instituição da escola que também pode convocar uma Assembleia Geral é o Conselho de Escola, tá? O Conselho de Escola também tem essa atribuição de convocar. Por que, professora, todos esses órgãos que estão aí podem chamar uma Assembleia Geral, se são os estudantes que estão aí, né, encabeçando as discussões sobre o Grêmio? Porque todos esses atores têm alguma função aí na escola também, né? Todos esses atores têm alguma função na escola. Vamos pegar o exemplo, professora Jennifer, da Associação de Pais e Mestres, né? A Associação de Pais e Mestres, ela também tem uma atribuição de cuidar de uma determinada parte de recursos financeiros de que a escola dispõe. E vamos supor que os estudantes queiram fazer um campeonato de vôlei, mas a escola está precisando de uma rede de vôlei nova, né? Vai precisar mobilizar recursos para adquirir uma nova rede, mas os membros da APM, os membros da Associação de Pais e Mestres fazem a assinatura da autorização da compra, da aquisição de um determinado item para a escola. Então, eles podem convocar, eles podem participar da assembleia, eles podem propor algumas sugestões, mas eles não podem votar. A decisão final, dentro do espaço da Assembleia dos Estudantes, é do estudante. Os estudantes é que têm o poder de voto. Vamos pensar em outra situação, né, Luiz? A equipe gestora da escola está pensando, né, por causa do comunicado de alguns estudantes, que gostariam de um uniforme. Então, essa gestão, o diretor, o vice, ele pode convocar para consultar a comunidade estudantil de que maneira eles gostariam que esse uniforme fosse, porque qual é a importância de uma decisão da gestão incluir os estudantes, né, para tomar uma decisão? Na sua opinião, professora, por que é importante? Olha, porque às vezes quando a decisão ela precisa ser tomada e ela requer uma adesão do corpo discente, ou seja, uma adesão dos estudantes, é interessante, é do interesse do estudante que ele participe. Eu vou pegar um exemplo até dessa questão do uniforme que a Jennifer trouxe, porque aconteceu na minha escola, né? A gente tinha um problema que os estudantes não eram muito afeitos ao uniforme, né? Ele já estava um pouquinho datado, sabe? Desatualizado, era a mesma camiseta branca de muito tempo, e a gente queria dar um gás nisso. Então, o que nós fizemos? Nós convocamos a Assembleia Geral dos Estudantes. Na Assembleia Geral, eles tomaram a decisão de que os estudantes escolheriam as novas cores do uniforme. E isso foi feito depois por uma votação, né? Eles escolheram lá conjuntos tipo preto e azul, branco e vermelho. Eu nem lembro mais as cores que eles escolheram ali. Eu lembro que ganhou azul e preto. E aí um estudante fez a logo da escola e os uniformes que foram confeccionados posteriormente obedeciam às cores que os estudantes escolheram e era bordado o emblema, que era uma ave fênix, né? No peito, né? Que bonito, né? Lindo. E é justamente esse processo de transformação, né? Pensar em que a vida da gente, o nosso cotidiano é cheio de mudanças, né? E mudar o uniforme é parte da nossa autoestima, é a maneira que nós nos apresentamos, que carregamos o símbolo da nossa escola, que é parte do processo de construção de conhecimento da gente. Então, quando nós utilizamos a Assembleia Geral para colocar uma pauta que envolve todas as pessoas presentes na comunidade escolar, produz ali uma oportunidade do diálogo
Então, a gestão, ela apresenta a questão, vamos fazer o uniforme, os estudantes colocam o seu posicionamento e como eles vão utilizar o uniforme, como vocês têm o direito à voz e também, não só a voz, mas a decisão desse processo, como a professora Luísa falou da sua experiência enquanto, né, trabalhando dentro da escola, não é, Lu? Exatamente, que poderia ser assim, a gestão falar assim, olha, a partir de tal dia não entra mais sem uniforme, ponto. Mas aí já cria um movimento de resistência, tem estudantes que não têm condições de adquirir, então uma série de questões. Então, essas pautas, essas variantes, elas podem ser discutidas e resolvidas pelos estudantes. E aí a gente consegue até uma adesão maior, porque é uma coisa que vem horizontalmente e que não precisa passar por uma instância só de dentro da escola, né? Principalmente quando envolve os estudantes. Exatamente, Lu. Então, quando, né, nós abrimos aqui a discussão, o chat inclusive está aberto para os estudantes e para os professores dialogarem aqui com a gente para falar sobre sua própria experiência, né, sobre como a Assembleia Geral dos Estudantes e por qual motivo, né, exemplificando aqui, é considerado o órgão máximo, né, de decisão do Grêmio Estudantil. É isso aí. Vamos prosseguir agora, para a gente vai falar um pouquinho, né, de como que essa convocação da Assembleia é sistematizada. A gente já viu quais instâncias da escola, incluindo o próprio Grêmio Estudantil, né, que pode convocar, e como é que se dá essa convocação, qual é o procedimento? Vamos acompanhar na próxima tela. Então, o parágrafo 3º vai nos estabelecer o seguinte: o edital de convocação da Assembleia deverá ser amplamente divulgado em dias letivos por toda a escola e entre os estudantes com, no mínimo, 48 horas de antecedência. Vejam vocês, ele tem que ser amplamente divulgado. O edital, gente, é um texto simples, né? No dia tal, do mês tal, nas dependências da escola, ou por alguma ferramenta digital, que a gente já vai chegar lá, né? Até uma contribuição de uma professora falando assim, dá a ideia de como a gente convocar a Assembleia. A gente já vai chegar lá, professora Fernanda, obrigada pela contribuição. E isso é divulgado de uma maneira simples, o tema da Assembleia é tal, vai ser no espaço tal, ou com a ferramenta digital X, e isso tem que ser informado com 48 horas de antecedência, no máximo de canais possíveis para que os estudantes tomem conhecimento dessa assembleia e possam participar, né? Porque depois fica chato, né, professora? Ah, eu não sabia que ia acontecer, né? Porque a divulgação não foi suficiente. Tem que ser largamente divulgado aí. Os estudantes sabem fazer isso, né? Os nossos, né, aplicativos de mensagem, redes sociais, então, isso aí eles tiram de letra, né, professora? Tiram de letra, assim, olha, dão um chapeuzinho na gente. Com certeza. Continuando, né, então tá lá o que tem que ter no nosso texto do nosso edital, a data da realização, o horário de início e de término, o local da realização e os temas a serem tratados, tá? E o artigo 6º preconiza o seguinte: nas reuniões da Assembleia Geral dos Estudantes, todos aqueles que estão matriculados regularmente frequentes terão direito à manifestação e voto sobre o tema em pauta. Foi como a gente comentou agora há pouco, né? Mesmo outros agentes da escola, né? A Associação de Pais e Mestres, o Conselho de Escola, a equipe gestora, podem participar, acompanhar? Sim. Podem até se manifestar? Sim. Mas o direito de voto é dos estudantes. E pode ser da maneira simples, né? Tem a solução A e a B. Quem concorda com a solução A, levanta a mão, né? Quem concorda com a B, aí vê a maioria de votos ali da Assembleia, certo? Exatamente. Vale reforçar, né, Lu, nesse ponto, você colocou muito bem que a ampla divulgação envolve todos os atores da escola. Todos os atores da escola. Então, a equipe gestora, os professores, os estudantes de todos os segmentos e séries e anos. Então, é muito importante, ainda mais nesse momento em que nós estamos ainda passando por uma pandemia e que os meios digitais e também, como existe ainda grupos indo para a escola, é fundamental também falar, avisar os alunos dentro da sala de aula, colocar cartazes, como a Lu colocou, e reforçando, né, que a ampla divulgação de uma Assembleia Geral que vai permitir o máximo de participação daquelas pessoas que são interessadas.
Perfeitamente. Vamos ver agora aí as competências da Assembleia Geral, quais são as funções dessa Assembleia. Então, no artigo 7º do nosso Estatuto, diz o seguinte: são de competência da Assembleia Geral dos Estudantes aprovar a constituição do Grêmio Estudantil da escola, rever e reformular o Estatuto do Grêmio Estudantil na escola. Nós falamos disso na live passada, né? Esse Estatuto do Grêmio, ele é um modelo que a SEDUC disponibiliza. A última versão é do dia 27 de janeiro de 2021, porque nela já está prevista a criação de um novo cargo de coordenação gremista, que é o coordenador de Relações Sociais, Centro de Mídias e Conviva, mas mesmo para que tenha esse novo cargo de coordenação gremista, isso precisa passar pela Assembleia. Os estudantes têm que decidir se eles vão aderir a esse novo cargo. E o próprio estatuto ele pode ser modificado, adaptado para a realidade da escola. É por isso que esse modelo que a SEDUC disponibiliza é uma base e quem vai deixá-lo com a carinha da escola é a Assembleia. É muito importante a gente frisar isso para vocês. Vamos continuar. Outra função da Assembleia é aprovar o Estatuto do Grêmio, como eu acabei de dizer para vocês. Tomem nota, peçam para a gestão da escola uma cópia desse estatuto, façam a leitura na Assembleia de forma coletiva, discutam os pontos e vejam o que é importante aí para vocês adaptarem desse documento à realidade da escola. Discutir e votar as demandas apresentadas por qualquer um dos seus membros, denunciar ou suspender coordenadores do Grêmio. Olha que a gente tinha falado, né, professora Jennifer, o espaço da política, que ele é do dia a dia, e também é importante frisar que o Grêmio é um instrumento da Assembleia. Então, se tem um membro do Grêmio ali que está meio pisando na bola, a Assembleia Geral pode ser convocada e discutir a permanência ou não desse membro do Grêmio. Exatamente, porque o Grêmio, a chapa, né, os cargos, as pessoas estão ocupando cargos que já existem, né? Eles estão sendo ali representantes. A instituição, né, máxima é a Assembleia, porque o Grêmio é constituído por todos os estudantes da escola. Vale lembrar, né, muitas vezes nós perdemos de vista, né, que o representante ele está ali para falar em nome, uma vez que reunir todas as vezes toda a comunidade escolar para tomar uma decisão, seria muito mais difícil do que colocar pessoas representantes que podem escutar os seus pares de maneira legítima, não por interesse individual, mas tentando, né, produzir ações, né, que correspondam com a vontade da maioria. Exatamente, por isso que é importante para todos os estudantes fiscalizarem, né, as ações do Grêmio Estudantil, como a professora Jennifer acabou de colocar. São cargos representativos de todo o corpo discente, de todos os estudantes, certo? Vamos continuar aí com a nossa tela. Outra função do Grêmio é destituir os coordenadores do Grêmio, se for inevitável, né, se não tiver outra maneira. Eleger a comissão eleitoral, ou seja, as pessoas aí que vão coordenar o processo de eleição mesmo, decidir se essa eleição vai ser por voto de cédula de papel ou por alguma plataforma digital, que é possível, ver a questão da eleição, como ela vai ocorrer nesse momento de distanciamento social, de pandemia. Alguns estudantes podem fazer parte dessa comissão eleitoral e não necessariamente eles são das chapas. É um outro grupo de estudantes que vai apoiar aí na organização da eleição. Mas isso a gente fala até na próxima live melhor, né, Jennifer? Sim. Então vamos continuar. Eleger os representantes dos estudantes no conselho de escola, é aquele conselho que se reúne no final de cada bimestre, para ver como é que está o andamento da sala, ver as notas dos estudantes, estratégias para melhoria aí, né, do aprendizado. Então, o conselho de escola ele pode e deve ter aí integrantes, né, dos estudantes na sua formação. E cabe à Assembleia escolher esses representantes. Para a gente terminar lá, receber e analisar a prestação de contas da equipe de coordenação gremista, né? Prestação de contas é muito importante, são os recursos financeiros, né, professora? E esse é um ponto fundamental, né, Lu, e muito interessante, é que o colegiado do Grêmio é o único que tem autorização legal para promover eventos com o fim de arrecadar algum recurso.
E por quê? Justamente para produzir, né, essa consciência e essa responsabilidade em relação a como, né, organizar financeiramente determinadas ações que visam não, né, os interesses do grupo do Grêmio, mas de todo o grupo escolar, né, o colegiado, né, a agremiação dos estudantes. Então, é um momento de muita responsabilidade, é uma liberdade, porque nós podemos aí renovar, comprar uma bola nova, colocar aí novas redes. Entretanto, esse último ponto que a Lu acabou de apresentar visa a prestação de contas, que quando nós estamos tomando decisões, né, que atingem outras pessoas, nós precisamos nos responsabilizar por nossas decisões e escolhas. Exatamente. Um outro ponto muito importante aí sobre a convocação da Assembleia, e atendendo a professora Fernanda, né, é sugestões de como realizá-la de forma remota. Dá uma olhadinha aí na próxima tela. Então, a gente sabe que nesse último ano, o ano de 2020, a comunidade escolar habituou-se ao uso de ferramentas para a realização de grandes reuniões online. Assim, a orientação da SEDUC é que a Assembleia seja agendada como um evento em plataforma digital. Pode ser utilizado o YouTube, o Zoom, o Teams, né? E tem outras ferramentas que permitam grandes públicos que possam se reunir, né, de forma remota. E para proceder com as votações durante a Assembleia, sugerimos o uso de formulários Google ou Microsoft ou do site mentimeter.com how-to, que é esse que está aparecendo no link, que permite a aclamação via nuvem e votação. O Google Forms, ele é bem interessante, porque por um meio de pergunta e resposta, né, de alternativas, você consegue propor uma pauta, né, e os estudantes já vão ter a possibilidade de votar. E o legal dessas ferramentas digitais é que a gente tem uma apuração mais precisa, né, já vem a quantidade X de votos que cada proposta recebeu. Então, ficam aí as sugestões que a SEDUC faz para as escolas organizarem remotamente as suas assembleias. E voltando ali na tela, um ponto muito importante, a gente comentou com vocês que algumas pautas são urgentes aos primeiros dias de aula, como a própria discussão do Estatuto do Grêmio, a eleição dos representantes do Conselho de Escola. Então, a gente recomenda que até o dia 9 de março, ou seja, semana que vem, essa primeira Assembleia Geral dos Estudantes do ano seja convocada. Então, caso a sua escola ainda não tenha convocado, convoque até essa data, porque é em março, né, professora Jennifer, que a gente vai começar o processo eleitoral. E aí, Lu, né, dentro desse contexto pandêmico, né, pode gerar algum friozinho na barriga nos estudantes e algumas preocupações, né, com os professores e com a gestão em relação ao uso desse novo modelo, né, dessas novas ferramentas, uma vez que nós não conseguimos juntar muita gente em uma assembleia no pátio da escola. Que saudade desse pátio cheio de gente, né? Mas nós temos essas alternativas e aí nós podemos chamar tanto os estudantes que têm uma maior habilidade com as ferramentas, né, com o YouTube e essas outras redes para fazer a reunião, quanto os professores também, né, que estão aí desenvolvendo com maior frequência, né, o uso dessas tecnologias. O importante mesmo é que essa assembleia ela aconteça. Né? Assim como essa live é justamente para reafirmar os caminhos possíveis para a implementação do nosso Grêmio. Exatamente. Vamos chegar para aquele momento que a gente adora, que é o momento da interação. A gente vai propor uma situação, um problema para vocês estudantes, e aí pensando no espaço de democracia da Assembleia Geral, como vocês resolveriam essa questão? Dá uma olhadinha. Os estudantes estão preocupados com a ausência de seus colegas nas aulas, tanto remotas quanto presenciais, e perceberam que a falta de informação é um fator que contribui para esse problema. O que fazer? Os estudantes podem tomar qual decisão para trazer de volta esses estudantes que estão um pouquinho sumidos, que estão ali frequentando pouco as aulas? Quanto tempo a gente dá, Jennifer? Vamos dar 2 minutos para vocês colocarem aí essas soluções, né, para um problema coletivo na escola. Em 2 minutos a gente volta.
muitíssimo obrigada, colegas professores, estudantes que estão aqui participando dessa live, né? Vocês estão falando que esse assunto é muito importante e é mesmo, né? Olha, Lu, colocaram aqui, né, que uma das maneiras, né, de resolver essa questão é fazendo grupos, né? Grupos de WhatsApp, grupos no Telegram, né? Acessar os estudantes nas redes sociais. Mas para falar sobre isso, nós temos, não poderia faltar, convidados ilustres aqui, né? Na semana passada, nós convidamos o aluno, o estudante João, que fez aqui uma participação brilhante. E nessa live, nós não é só um estudante, mas nós trouxemos dois, o Kevin e o Leandro, para participar e aqui falar um pouco da sua experiência enquanto alunos gremistas. Não é isso, Lu? É isso mesmo. Então vamos chamar o Kevin primeiro? E aí, Kevin, tudo bem? Boa tarde, Jennifer. Boa tarde, Jennifer. Boa tarde, Luiz. É um prazer estar aqui. Boa tarde também aos professores e alunos que estão nos acompanhando. Você resolveria, ou se isso aconteceu na sua escola, você pode contar um pouquinho para a gente? Teve alguma ação de busca ativa, alguma ação onde vocês precisaram resgatar aqueles estudantes que estavam um pouquinho afastados? Conta para a gente. Isso é sempre presente, né? Porque, querendo ou não, a gente tem problemas de conexão, alguns problemas em casa também, ainda mais nessa pandemia. E criar grupos via mensagens, grupos em rede de comunicação é bem importante para isso, para a gente resgatar aqueles alunos que não tiveram oportunidade, né? Fazer grupos de estudos também é bem importante. Isso tudo foi feito na sua escola, né? Que maravilha, Exatamente. Kevin. Muito obrigada. Esse é um ponto central mesmo, né? Reforçar os estudos, criar redes de apoio, né? Ninguém larga a mão de ninguém nesse processo, não é verdade? Agora, Leandro, se achegue. Boa tarde, Leandro. Nós gostaríamos de fazer uma outra pergunta para você. Leandro, qual é a importância do Grêmio, né, a partir da sua experiência enquanto aluno gremista? Conta para a gente. Olá, Jennifer. Olá, Kevin. Olá, Luiz e todo mundo que está nos assistindo aí. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui e principalmente porque o Grêmio foi muito importante para mim, né? Nesse sentido que poucos alunos têm contato direto com o Grêmio, né? Sabem o que é, para que ele funciona. Eu fui um dos que se interessou e, nesse sentido, até me motivou a estar mais presente na escola, né? A gente reuniu ali uma galera que também gostava, queria fazer a diferença, e nós ficávamos o dia todo na escola, era uma coisa de louco, assim. E até nessa própria busca ativa, né? Pelos alunos, muitos alunos ficavam lá conversando com a gente, nós incentivávamos, não, tem que estudar, tem que ajudar, e a gente trazia para o Grêmio, para realizar projetos, para realizar ali as nossas atividades, para ver como funciona. Muitos deles, eu tenho certeza que mudaram de vida, assim como eu, né? Começou a participar e viu o Grêmio como uma coisa muito importante. E é fundamental na escola. É o ensino da representatividade, é o ensino da democracia, né? Sem o Grêmio, uma escola não seria o que ela é hoje, né? Que é ali a pluralidade dos alunos, a participação dos alunos, né? Assim que a escola fica legal, né? Exatamente. E você, Kevin, quais são os principais aprendizados que você teve com a experiência do Grêmio? Estudante Kevin. Do Grêmio a gente pode tirar muita coisa, né? Não só aprendizados para o momento, mas para o resto da vida, né? Você aprender a ser mais autônomo, presente, ter empatia e saber que você pode contar com pessoas que você nunca imaginava conhecer, né? Isso é bem importante. E com o tempo você vai pegando um afeto emocional que você pode levar para o resto da vida. Agora para os dois, tanto para o Kevin quanto para o Leandro, quais foram os cargos que vocês desenvolveram, né, nessa experiência gremista e quais foram os projetos que vocês desenvolveram que mais marcaram a atuação de vocês? Conta pra gente, Leandro e Kevin. Então, eu fui presidente do Grêmio Estudantil. Na verdade, eu comecei como tesoureiro do Grêmio, né, cuidando aí dos recursos financeiros e dos bens que tinham.
E o tesoureiro muitas vezes assume, dependendo do estatuto, ele muitas vezes assume a vice-presidência, a presidência. E aí tiveram algumas modificações ali no quadro gremista, e para outra eleição eu acabei virando presidente, né, dos eleitos. E aí começamos a desenvolver uma série de projetos ali para a escola que nós chamávamos de integração social, né? E eu fiquei muito contente de estar podendo organizar, porque hoje muda algumas nomenclaturas, mas o presidente do Grêmio ele tem que saber dialogar com todo mundo, né? Com os próprios gremistas, com os alunos para ouvir, com os professores, com os diretores, para poder estar desenvolvendo o projeto. Se não tem diálogo, não sai nada ali da cabeça dos alunos, né? Tem que ter diálogo com a escola e aí começam os projetos do Grêmio a andar. E você, Kevin, responde para a gente qual era o seu cargo no Grêmio e quais foram os projetos que mais te marcaram que você desenvolveu lá na sua escola? Assim como o Leandro, eu também comecei como tesoureiro, né? Agora estou no posto de liderança, mas a gente não é uma liderança fixa, né? É uma liderança composta. Porque quando você deixa pessoas ao mesmo nível hierárquico que você acaba dando confiança para ela. Ela sabe que pode contar com você porque não vai ter esse nível hierárquico, né? E é muito importante também ressaltar a questão do diálogo, né? Porque, além de tudo, você precisa ter um convívio bom com as pessoas, né? Com os alunos, com o Grêmio também, com os gremistas. E ter um diálogo é bem importante, né? E você conseguir ouvir todo mundo e fazer projetos que eles gostem ou que está em defasagem é bem importante. Bacana. Vou começar com o Kevin, que já está aí na tela, e depois o Leandro pode responder a pergunta: em quais momentos, Kevin e Leandro, vocês precisaram convocar a Assembleia Geral na escola? Quais decisões vocês conseguiram tomar por meio desse espaço de democracia que é a Assembleia Geral dos Estudantes? Começamos com o Kevin. Então, a Assembleia Geral, os gremistas, na verdade, faziam uma reunião a cada 15 dias ou a cada um mês, né? E a Assembleia Geral era para juntar todo mundo, para todo mundo botar as ideias na mesa mesmo, falarem o que estão precisando, né? Porque, querendo ou não, o Grêmio tem essa interação de gestão escolar com os alunos, né? Para melhorar o ambiente escolar, né? Dar um ênfase maior. Então, convocar esses alunos presencialmente, conversar com eles, é de total importância, né? Ainda mais eles colocam os pontos deles, nós colocamos nossos pontos, e a gente vê o que pode ser feito aí em diante. E o No nosso caso, antes, né, da própria eleição, você convoca a Assembleia para planejar, a comissão eleitoral, né? Você elege os representantes de classe, que é muito importante. E após a eleição, nós reuníamos novamente os representantes de classe, avisávamos a escola para colocar o nosso plano de ação no jogo, né? Para mostrar ali para os estudantes, olha o que nós queremos fazer, esse é o nosso planejamento. E aí, chove ideias, chove sugestões para melhorar. Depois, no meio do ano, nós convocamos também novamente para pensar como fazer o resto dos projetos do ano, né? Para integrar junto à escola, né? A Assembleia ela é fundamental, porque ela demonstra a união dos alunos para debater um assunto específico, que é a escola, né? Diferente de quando o aluno sai da escola, onde ele faz política partidária, na escola não existe partidarismo, né? Existe a política pura, que é pelo bem da escola, que é a melhoria da escola. Então, ali é um espaço fundamental de diálogo. Se não tem assembleia estudantil, o Grêmio muitas vezes fica isolado, né? Então, é muito importante o Grêmio sempre pensar em como reunir a assembleia, como reunir os representantes de classe e também convocar sempre o corpo docente da escola para estar participando. Perfeito, Leandro. Fica aí você na tela mesmo. Agora, né, eu até comentei com você, existem muitos mitos relacionados ao Grêmio, mas também relacionado à Assembleia, né? Existe aí dentro da nossa sociedade um aspecto que é do senso comum, que faz parte da nossa cultura, né, e de que algumas experiências pontuais que acabam sendo reproduzidas. Quais são os principais mitos, né, e tabus relacionados ao Grêmio e também às assembleias, né, gerais dos estudantes na escola? Conta pra gente. O que acontece hoje na nossa sociedade é que você tem partidos políticos que trabalham muito essa questão da juventude, o que não é nenhum problema, é inclusive ótimo que se trabalhe essa questão da juventude.
Só que algumas situações pontuais levam isso muito para dentro da escola. E aí os grêmios são taxados de partidarismo, massa de manobra, o que não tem nada a ver. A Assembleia Estudantil, ela é uma coisa que tem que ser feita, ela é um regramento, ela é uma coisa que tem que ser feita todo ano, né? Isso também parte um pouco da falta de conhecimento que as pessoas têm de direito, de jurisprudência, né? Hoje você vê, um dos cursos mais feitos no Brasil é o curso de Direito. E a pessoa entra lá para ser delegada, juiz, e descobre que ela estuda política eleitoral, direito constitucional. E o Grêmio Estudantil, junto à Assembleia dos Estudantes, é exatamente esse estudo aí do direito. É aí que começa, né? Por ter sido pouco estimulado ao longo dos anos, né, depois de muito tempo, lá nos anos 80, que nós conseguimos uma lei para o Grêmio Estudantil, que nós conseguimos oficializar, por falta de ter esse conhecimento, criou-se esse tabu, né, em cima do Grêmio, de que o Grêmio só serve para fazer política partidária, o que não tem nada a ver. O Grêmio serve para fazer movimento estudantil, buscar melhorias para a escola, para a comunidade e para os estudantes, que é o fundamental. O foco do Grêmio, da Assembleia, é o estudante, não existe partidarismo, é a política pura. Que lindo, isso mesmo, Leandro. Agora, Kevin, conta pra gente o que você pensa e sente em relação a esses mitos relacionados ao Grêmio e à Assembleia. Muitas vezes é até engraçado falar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que, os alunos em si, né, acham que o Grêmio pode tudo, né? Vou votar no Grêmio porque o Grêmio pode tudo, ele é importante. Além de ser importante, ele vai poder tudo, né? Isso é Isso mesmo, Kevin. Essa sua, né, colocação, ela complementa, né, essa experiência que o Leandro trouxe também, não é, Lu? Que é fundamental trazer a voz de vocês, né, para que essa discussão sobre a importância do Grêmio, ela seja sentida não só pelos professores, mas também pelos estudantes, né? Porque vocês apresentam aí, a partir das experiências de vocês, o quanto vocês aprenderam sobre o que é cidadania na prática, né? A cidadania na prática é você se envolver, né, com os conflitos que existem em todos os espaços na escola, mas fundamentalmente pensar soluções juntos, para que todas as decisões possam ser legítimas. Não é isso, professora Luísa? É isso aí. Vamos para as últimas perguntas aqui, dessa vez começando pelo Kevin, e depois o Leandro responde. A partir da experiência de vocês como estudantes, não só estudantes gremistas, estudantes, qual a importância de participar da Assembleia Geral? A Assembleia Geral, ela junta todos os estudantes em si, na verdade, né? E fazer com que todo mundo tenha o mesmo convívio e partam do mesmo pensamentos é bem importante também. A Assembleia, ela une todo mundo e pode fazer com que você mesmo, tendo uma opinião contrária, você exponha a sua ideia, né? Porque é o momento de você colocar o que você está sentindo, coisas que você acha que devem melhorar, algumas defasagens, e colocar isso a ponto é bem importante. Existe uma função que ela é pouco mostrada para o aluno, que é a função de fiscalização, né? O aluno que não participa do Grêmio, ele tem que fiscalizar o Grêmio. Assim como o cidadão que vota no vereador, no deputado, tem que fiscalizar. Só que a nossa sociedade, né, nós temos uma cultura de daqui 4 anos você não sabe nem quem mais você votou. Muitos Grêmios não são perfeitos. Quer dizer, a maioria, ninguém é perfeito. Mas alguns têm mais problemas do que outros, né? E a falta dessa fiscalização, a falta dessa pressão dos alunos em cima de um Grêmio estudantil, faz com que muitos fiquem omissos, né? Não consigam realizar os projetos, e aí acaba até desandando e tal. Por isso que é importante a participação dos alunos na Assembleia Estudantil, nas reuniões do Grêmio, quando tiver, né, nos projetos do Grêmio, para estar junto, para contribuir. E para quando vê algum erro, cobrar, né? Para quando vê algum problema, propor uma solução. A Assembleia é o melhor momento para fazer isso, porque se tem alguma inconformidade, algum problema geral assim no estatuto, é ali que os alunos vão falar, eu quero mudar isso, eu sugiro mudar aquilo,
E aí discutindo, né, debatendo, aí que eles vão trazer um momento, né, onde o Grêmio vai evoluir e vai se adaptar à realidade de cada escola. Dessa forma, a Assembleia Estudantil se faz muito necessária para mostrar aos alunos o poder que eles têm de fiscalizar, de participar e de propor, né? E ensinar também a representatividade, a cidadania, né? Eles elegem um Grêmio para representar, até porque tem muitos alunos numa escola. Mas não é porque ele representa que ele pode fazer tudo, assim como o Kevin falou. Ele tem que seguir algumas diretrizes, né? Tem que trabalhar junto. A autonomia do Grêmio é o poder que ele tem de trabalhar junto, de agregar. E o aluno tem que estar junto nesse processo. Perfeito, Leandro. Nós já começamos a agradecer, estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa live e é emocionante escutar o Kevin, é emocionante te escutar. Eu acredito também que para toda a rede, né, vocês estão dando uma colaboração fundamental, né, de cidadania, de compreensão, né, de busca de ocupar a escola, né, da maneira mais protagonista e ativa que os estudantes têm a oportunidade. Pensando nisso, né, qual é a última mensagem que vocês poderiam dar para os estudantes que gostariam de ser gremistas nesse ano letivo de 2021? Começando com você, Kevin. Então, agora é uma mensagem, né, direta. Se você pensa em ser gremista esse ano, não perca essa oportunidade. É uma experiência única, de verdade. Você não vai levar só para esse momento de agora, você vai levar para o resto da vida, porque você aprende movimentos bons, conhece pessoas ótimas que você nunca imaginaria conhecer, e é uma oportunidade única. Muito obrigada, Kevin. Agora, Leandro, conta aí pra gente a sua mensagem para os nossos estudantes. Bom, eu acredito que todo aluno tem alguma coisa para contribuir na escola. Nenhum aluno vai para a escola para ficar sentado lá e não aprender nada e não desenvolver nada, né? Todo aluno tem alguma coisa que ele é bom, tem alguma coisa em que ele tem um projeto a desenvolver, ele quer se colocar na escola. E muitos, a maioria talvez, não conheçam o Grêmio Estudantil, né? Essas lives que nós estamos fazendo aqui hoje, todos os projetos, todos os processos que vão para a escola é para levar o Grêmio Estudantil para o aluno, porque afinal o Grêmio Estudantil é do aluno. Então, a minha dica é para pesquisar, pesquise os grêmios vizinhos da sua escola, trabalhe junto com esses grêmios vizinhos, porque o Grêmio, além da escola, ele visa trabalhar a comunidade, né? Então, se você tem alguma ideia, algum projeto, e o Grêmio não está interessado, se candidata, vai lá junto, ou então integra a chapa, fala, não, eu quero fazer, participe. Você participando do Grêmio, você pode ter uma experiência, como foi a minha, de deixar o ensino médio assim no nível top. Nosso Grêmio, na época, nós fizemos 36 projetos, né? Eu sempre falo isso porque é uma coisa que marcou a gente, né? E os alunos da escola. E foi muito importante, porque muitos viram que é possível realizar, é possível tirar os projetos do papel e tornar a escola de fato dos alunos, né? Tornar os alunos participadores da escola, tornar os alunos o real protagonista da escola, que é a escola, né? Então, a minha dica é para participar, pesquisar, tá junto. E qualquer coisa também, vai atrás de outros gremistas, chama o Kevin, chama as professoras, porque muita gente tem conhecimento para passar, né? E conhecimento nunca é demais. Então, use o Grêmio para aprender e desenvolver aquilo que tem de melhor em você para a sua escola. Muito obrigado pela participação e desejo muito boa sorte a todos. Muito obrigada, Leandro e Kevin. É muito emocionante, né? Quando nós escolhemos ser professores, né? É um resultado como esse que vocês apresentam, que faz sentido, né? Então, nós só temos muitíssimo que agradecer, porque vocês estão dando aí exemplos de protagonismo, de autonomia, de consciência, né, e do uso da política na sua melhor forma, né, que é buscar o bem coletivo, no caso da escola e da comunidade. Obrigada de verdade, não é verdade, Luiz? É isso mesmo. Vou até frisar 2 aprendizados. A gente falou do Grêmio enquanto espaço de aprendizagem e 2 aprendizados que o Kevin e o Leandro trouxeram para nós hoje são 2 demandas da sociedade atual. Uma é a tolerância, a escuta, o acolhimento a opiniões divergentes, que é o principal aprendizado que o Kevin desenvolveu com o Grêmio, e a questão aí da cidadania, da participação
ativa na democracia por meio da fiscalização daqueles representantes, que é a experiência que o Leandro deixa. A gente frisa isso porque são demandas da nossa sociedade hoje, e aí a gente vê como que o Grêmio extrapola os limites da escola na formação dos cidadãos, né? Não só de estudantes que vão aí para uma formação profissional. Exatamente, né? Nós trazemos, né, na gente a experiência da escola e do Grêmio. Então, por isso, muitíssimo obrigada mais uma vez, Kevin, Leandro. Lembrem de fazer a assembleia de vocês para escolher os estudantes gremistas aí até semana que vem. E nós nos encontramos na próxima sexta, não é, Lu? É isso mesmo, na próxima sexta-feira, em todos os canais do ensino fundamental e canais do ensino médio, às 13 horas. E o tema da nossa próxima live é Equipe de Coordenação Gremista. A gente vai explicar as funções de cada cargo para você já ir pensando em algum que você queira se candidatar para 2021. Um grande abraço a todos vocês, um abraço para o Kevin e para o Leandro e para todos que acompanharam a nossa live de hoje. Muito obrigada. Obrigada, professores da rede e todos os estudantes. Até a próxima. Tchau, tchau.